Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Você sabe, Heisen, que eu estava ouvindo você falar dos engarrafamentos. Sim. Eu fiquei pensando, puxa vida, as pessoas trabalham, estudam. Aí tem um feriadão bom desses, e a pessoa fica trancada dentro de um carro no engarrafamento. E o pior ainda, se a pessoa bate com o carro, já imaginou, em pleno feriado? Ai, me dá até vontade de ficar trancada dentro de casa. Pois é isso aí. Mas que bom que a gente está trabalhando então, Eliane. A gente não está no engarrafamento, né? Mas vamos falar de outros assuntos aqui também. O que você diz aqui da ação brasileira? O Brasil agora convocando uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para amanhã. Pois o presidente Lula tem dois eixos, né? O Brasil está trabalhando em dois eixos. Um é fortemente retirar os brasileiros que estão na região da guerra, aqui na área da guerra, correndo risco. E o segundo é que o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU durante todo esse mês de outubro. Então, o Brasil tem que articular uma saída, uma resolução, uma participação da ONU nessa guerra. Então, o presidente Lula, na segunda-feira, já ouviu o assessor internacional, o Celso Amorim, ouviu também o ministro da Defesa, o José Múcio, né, porque ambos estão articulando a trazer os nacionais e também reagir diplomaticamente à guerra. E na terça-feira, o presidente Lula conversou longamente por telefone com o chanceler Mauro Vieira, que estava no Camboja. E com o Mauro Vieira, o Lula acertou a reunião, uma convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU para sexta-feira, para amanhã, em Nova York. O Mauro Vieira cancelou a ida a Filipinas, ele ia sair do Camboja para Filipinas, cancelou a ida e está indo direto do Camboja para Nova York. O que a gente vê é que o presidente Lula, todas essas reuniões dele são ou por telefone ou por videoconferência, porque ele está se recuperando da cirurgia no quadril, mas que o presidente Lula determinou operações impecáveis para trazer os brasileiros, né? E mandou a diplomacia brasileira, inclusive o Celso Amorim, né? Ou seja, o Itamaraty e a Assessoria Especial Internacional da Presidência, quebrarem a cabeça para tentar furar as divergências, o racha que existe no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil tentando se colocar aí na dianteira das discussões internacionais. Lembrando que aqui dentro do Brasil há uma intensa discussão sobre a posição brasileira, a posição do governo, porque os bolsonaristas, os mais ligados a Israel, eles estão cobrando do Lula e do governo posições mais radicais em relação ao conflito. E o Lula, na primeira manifestação por Twitter, né, agora o X, o Lula admitiu claramente que o atentado foi um atentado terrorista. Isso pode parecer pouco, porque é óbvio que foi um atentado terrorista, mas na linguagem diplomática, né, o Brasil é muito cuidadoso ao usar a palavra terrorismo e terrorista. Tanto que o Brasil não classifica o Hamas como um grupo terrorista. O Hamas é um grupo terrorista? É. E por que o Brasil não classifica? O Brasil não classifica porque, por tradição,
né, por tradição da própria diplomacia brasileira, o Brasil usa a classificação adotada pela ONU. E como a ONU não classifica o Hamas de terrorista, o Brasil usa a expressão da ONU. O Brasil se recusa a tomar decisões unilateralmente. Isso vale para outros, né? Por exemplo, no caso das Farc, né, da Colômbia. E aí ontem eu estava conversando com o ex-chanceler Celso Amorim e ele estava me dizendo, além do Brasil seguir a orientação da ONU, né, que só classifica como terroristas, por exemplo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né, além disso, o Brasil também sempre defende deixar portas abertas para a negociação. E eu, no caso das Farc, por exemplo, foi muito bom que as Farc não tenham sido taxadas oficialmente e internacionalmente de terroristas, porque elas tiveram condições de negociar com o governo da Colômbia e se reintegrar à vida normal, a vida democrática da Colômbia. Então, há intensas discussões no Brasil, uma pressão grande da oposição, da extrema-direita para o Brasil ser mais afirmativo, e ontem, finalmente, o Lula botou, apesar de ter chamado atentado de atentado terrorista, não tinha citado o Hamas. E ontem o Lula também, pelas redes sociais, pediu duas coisas ao mundo, né, e aos países envolvidos. Primeiro, que o Hamas liberte os reféns, as crianças que foram sequestradas, né, porque é inadmissível você usar crianças numa guerra e crianças como escudos humanos. E também o Lula pediu para que Israel suspenda os bombardeios para permitir que crianças e suas mães possam sair da faixa de Gaza, da Cisjordânia, sem risco de vida. Então, o Brasil tentando se equilibrar entre a sua posição histórica e a pressão da oposição para jogar mais duro contra o Hamas. Mas nessa questão aí da humanitária, aí é consenso também, Eliane. Não dá para ninguém defender o contrário disso, né? Pois é, foi uma sacada inteligente da diplomacia brasileira, Heisen. Por quê? Porque se você leva para a ONU uma discussão, o Hamas é terrorista ou não é terrorista, isso não vai a lugar nenhum, né? Porque você não vai ter consenso na ONU. E basta um país votar contra e você não tem nenhuma posição consensual, nenhuma resolução possível. Então o Brasil percebeu que o único ponto consensual é a questão humanitária, né? Quem é que pode no mundo, que governo pode no mundo ser a favor de trucidar crianças, usar crianças como escudo humano, não permitir que as crianças sejam evacuadas de áreas bombardeadas? Quer dizer, a questão humanitária é a única questão que pode produzir um consenso no Conselho de Segurança da ONU amanhã. E mais, né, o próprio Joe Biden, a gente lembra que os Estados Unidos são o maior parceiro de Israel, e o próprio Joe Biden ontem fez um leve recuo para criticar a questão de Israel atacando áreas de civis, com famílias, com crianças. Então, até os Estados Unidos, super parceirão de Israel, é capaz de adotar aí uma resolução consensual para defender as crianças, defender as mulheres e os civis. Ou seja, a questão humanitária é que será o foco da reunião amanhã do Conselho de Segurança da ONU, presidido nesse momento pelo Brasil. Eliane, o presidente Lula, você comentou aqui o que ele fez nessas últimas horas,
mas ele tem de um lado Itamaraty e do outro o assessor especial para a área internacional dele, o ex-chanceler Celso Amorim. Quem que ele ouve? Pois é, ele ouve os dois, né? Na segunda-feira, o Lula ouviu o Amorim. Na terça-feira, ouviu o Mauro Vieira. Lembrando que Mauro Vieira e Amorim são dois embaixadores que foram sempre muito próximos. E o Amorim, claro, que tem muito a ver com a indicação do Mauro Vieira para o cargo. Mas essa disputa, essa ciumeira entre a assessoria especial do presidente e a cúpula do Itamaraty é conhecida, é histórica, né? Nos primeiros governos Lula, quando o Amorim era o chanceler, né? Você tinha o Marco Aurélio Garcia, que era o assessor internacional, que era um velho quadro do PT e tal, já falecido agora. Mas tinha a maior ciumeira do Marco Aurélio com o Amorim e o Amorim com o Marco Aurélio. Agora isso se repete com mais delicadeza, já que os dois trabalharam juntos, são amigos. Mas os dois, né, tanto o Amorim quanto o Mauro Vieira, estão envolvidos diretamente na operação de retirada de brasileiros da faixa de Gaza e da Cisjordânia, porque Israel fez um bloqueio, né, de água, de energia, de comida, de medicamentos na faixa de Gaza. A situação é grave e o bombardeio. Então, o Brasil tem pressa para tirar seus 28 nacionais da faixa de Gaza. E o Egito, que é a saída mais fácil, né? Os brasileiros de Gaza podem ir por terra e sair via Egito, pegando o avião na capital, Cairo. Mas o Egito tem uma política de fronteiras com Israel muito rigorosa. Então é uma negociação que está sendo muito dura. E ontem o Mauro Vieira ligou para o equivalente dele no Egito. Ligou para o ministro de Relações Exteriores do Egito, né, para negociar aí uma saída para os brasileiros. E hoje, o Celso Amorim, como ele me alertou ontem, me advertiu ontem, vai ligar também para a conselheira de segurança, ou ministra de segurança do Egito, exatamente com essa reivindicação. Vamos dizer assim, uma excepcionalidade para a retirada dos brasileiros. Mas, atenção, o governo brasileiro assume um compromisso com o governo do Egito, que é o seguinte: os brasileiros que saírem de Gaza, eles irão direto para o aeroporto, entram num avião e vêm embora. Por quê? Qual o temor do Egito? Né, é de abrir a fronteira e deixar passar terrorista. Então, a coisa está sendo muito negociada e os dois, tanto o Amorim quanto o Mauro Vieira, estão empenhados nisso. Vamos ver, vamos torcer para dar certo, porque é uma operação complicada, mas urgente, né, Heisen? É isso, certamente. Mas para a gente fechar com algum alívio, Eliane, chegou ao Brasil hoje o segundo voo da FAB, de madrugada ao Rio de Janeiro, com 214 brasileiros a bordo. Eu vou incluir mais 4 aqui na conta, 3 gatinhos e um cachorro, que também vieram, viu, Eliane? Isso. Os bichinhos também têm direito à vida, não é isso? Além de ter pousado esse avião às 2 e pouco da manhã com 214 brasileiros e mais esses 4 amiguinhos, o último avião do Brasil, o 4º avião brasileiro, também já decolou, já está pousando em Roma para buscar a última leva de brasileiros que estão no território israelense. Ontem, inclusive, eu perguntei muito no Itamaraty, perguntei para o Celso Amorim sobre o comandante de Israel que disse que havia brasileiros entre os sequestrados do Hamas.
né, além do próprio governo de Israel ter recuado no fim da tarde, dizendo que não tinha mais certeza, se não sabe ou não sabe, o Itamaraty não tem nenhuma confirmação, nem de sim, nem de não. Então, o Itamaraty foi meio pego de surpresa com a informação de que poderia ter, mas não conseguiu confirmar. A suposição na cúpula do Itamaraty e na embaixada em Israel é de que a Carla Stelzer Mendes possa estar entre os sequestrados. Por quê? Porque eram 3 desaparecidos, né? 2 foram encontrados mortos e falta a terceira, que é a Carla. A Carla nem foi encontrada morta, nem foi encontrada viva, nem deu qualquer sinal de estar viva. Então agora o foco do Itamaraty é investigar se a Carla estaria ou não entre os sequestrados. A gente torce e muita gente ora para que ela esteja viva e bem, né, Heisen? Certamente, com toda certeza. Continuamos acompanhando, atualizando todo o noticiário aqui no Eldorado, também no portal do Estadão e com análise da Eliane Cantanhede sempre. Eliane, obrigado, bom feriado e até amanhã. Bom feriado, beijão.